Samuel, nós vamos ler o capítulo 17. 1 Samuel 17. História bem conhecida do nosso meio, mas vamos aprender aqui algumas coisas acerca desse texto. 1 Samuel 17, do versículo 1 ao versículo 11. Samuel 17, do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ajuntaram-se os filisteus às suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó, em Asca, em Efes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte, ao lado da Lém, e os israelitas no outro monte, do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis vossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, eis a tua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela é a tua palavra, Senhor, que nos exorta, que nos ensina, que nos edifica e que nos conduz ao Evangelho de Cristo. Senhor, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua palavra. E ouvindo a tua palavra, Senhor, ela desça ao nosso coração para que possamos aplicá-la em nossas vidas e o teu nome seja glorificado. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem, nós queremos tratar que Deus está na guerra, não temas. Deus está na guerra, não temas. Quando falamos de uma guerra, quando ouvimos falar de alguma guerra que se iniciou, ou quando nós estudamos sobre as guerras, seja elas quais forem, ao longo da história, a primeira coisa que os exércitos fazem é a intimidação do oponente. Antes de o primeiro disparo, a primeira lança a ser arremessada, a primeira flecha a ser atirada, antes de qualquer coisa é a intimidação. E um exemplo disso, meus irmãos, é bate-boca de pessoas. Antes de alguém brigar fisicamente, o que acontece? A intimidação. Não vem não, senão eu vou te bater. Não vem, não dá um passo. Não vem até aqui não. Você é isso, você é aquilo. Isso faz parte das batalhas ao longo da história. Primeiro vem a intimidação e depois então vem todo o arsenal de guerra. Tentar desestabilizar o inimigo faz com que uma parte da batalha seja vencida antecipadamente. Isso é uma estratégia muito usada. Por quê? Um soldado estremecido mentalmente, ele não vai ter êxito no conflito. Então é uma estratégia muito usada ao longo de todos os tempos.
O deboche, as narrativas, o menosprezo e outros elementos que se usam são estratégias para enfraquecer mentalmente o oponente, que depois ele não vai ter condição de exercer o seu equipamento de guerra, porque ele vai estar o quê? Trêmulo, ele vai estar abalado na sua parte cognitiva. Em nossa vida, irmãos, continuamente, ou seja, todos os dias, nos defrontamos com desafios, com problemas, com dificuldades, com lutas, com obstáculos. E esses obstáculos, às vezes, essas lutas, parecem que são grandes demais para serem vencidos por nós. Quando nos defrontamos com essas batalhas da vida, esses obstáculos, com esse tipo de circunstância, a forma como nós reagimos vai determinar a diferença entre a vitória e a derrota. A forma como nós vamos reagir diante de uma grande batalha, de um grande oponente, vai determinar se vamos ter vitória ou se vamos ter derrota. E para isso precisamos então, diante das batalhas da vida e diante da grande batalha, estarmos bem mentalmente, estarmos com a nossa mente focada na batalha e na guerra. E é interessante que, diante de situações adversas, sejam elas quais forem, a reação é diversa. Uns reagem com muito medo e travam ali diante do obstáculo, recuam, não conseguem mais seguir à frente na batalha, ficam paralisados, estagnados, e eles já não vislumbram mais nada e se entregam facilmente. Outros olham para o tamanho do obstáculo e dizem: é muito grande para mim, eu não vou conseguir vencer isso, se esquecendo de que Deus é com eles, e então eles se acovardam e não alcançam vitória no meio da adversidade. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, o texto de Samuel 17, 1 Samuel 17, nos mostra aqui um cenário de medo, temor, transtorno dissociativo. Esse transtorno dissociativo é quando uma pessoa, diante de uma situação adversa, muito grande, ela trava, ela para, ela não consegue mais dar um passo. Para você ter uma ideia do que é um quadro dissociativo, aquele filme de terror, quando a moça ou a personagem vê um bicho, vê um monstro, e ela não consegue mais abrir a porta, não consegue mais dar partida no carro, não consegue mais correr, fica ali parado. Isso é o quadro dissociativo. Então, esse texto de Samuel nos mostra uma situação como esta, uma situação caótica, de frente de um inimigo que ainda não lançou nenhuma lança, ainda não deu um passo para a batalha, mas ele já está ganhando a guerra, porque ele já está entrando na mente dos soldados israelitas, debochando deles, zombando deles, trazendo terror e temor diante da situação que está ali formada. A Bíblia diz que durante 40 dias e 40 noites, este homem zombava, fazia chacota, e entrava na mente dos soldados e de Saul, o grande rei, e eles não tinham reação, eles não conseguiam enxergar uma possibilidade de enfrentar aquele oponente. Então nós temos aqui um cenário bem armado. O primeiro cenário que nós temos aqui está no versículo 4, que é o problema. Qual é o problema que eles estão enfrentando? Acompanhe comigo o versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, e ele trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Irmãos, quem está diante aqui dos judeus? Um gigante de... Vou tentar aqui simplificar aqui as medidas, né, de côvados e de questão mais. Esse gigante, ele possuía aproximadamente 3 metros de altura. 3 metros de altura. Então você imagina um homem aí de 3 metros, uns dizem que era 3 metros e 14, outros dizem que eram 2,97, mas aproximadamente aí 3 metros. Um homem muito grande. Ele trazia sobre o seu corpo uma couraça que pesava 58 quilos.
Imagina, uma couraça pesadíssima de 58 quilos. E uma espada pontiaguda, que a ponta dela, a Bíblia diz que era de quase 7 quilos. Olha o tamanho do problema que esse povo está enfrentando. Um verdadeiro guerreiro. Um problema gigante. E este homem, além de ter toda essa indumentária, ter uma altura e estar bem vestido para a guerra, este homem, este guerreiro, é um zombador nato. Segundo a história aqui, né, segundo os teólogos, os estudiosos, principalmente um documento chamado Targum de Jonathan. Esse Targum de Jonathan era uma antiga tradução aramaica dos livros proféticos. Traz algumas informações importantíssimas para nós aqui, que não está no nosso cano. Diz que este homem, esse gigante, ele fazia chacota. Mas antes disso, o povo está aterrorizado. Por quê, os soldados? Porque já tem uma história de perdas. Tem uma história de guerra entre judeus e filisteus. E essa história, né, ela é lembrada ali diante da batalha, porque desde a derrota de Ebenezer, lembra a derrota de Ebenezer? Por volta lá de 1050 antes de Cristo, quando os filisteus vieram ali em Ebenezer, vieram ali em Siló, mataram os judeus e levaram a arca da aliança, levaram a arca do Senhor para o templo de Dagon. E além da arca ser capturada pelos filisteus, os judeus, depois disso, eles vinham o quê? Acumulando várias derrotas e várias humilhações dos seus eternos rivais, os filisteus. E a bravata do gigante Golias parecia confirmar esse destino. Ele está lembrando, assim, vocês já perderam muitas vezes, vocês já são fregueses nossos na batalha, já levamos a arca de vocês estão perdidinhos, vocês estão derrotados, não tem o que vocês fazerem. E o Targum de Jonatas declara que Golias continuou durante esses 40 dias e 40 noites se vangloriando, que foi ele quem matou Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, e foi ele quem levou a arca da aliança para a casa de Dagon, e que ele, Golias, tinha matado muitos soldados egípcios, muitos soldados israelitas nessa batalha contra os filisteus. Então olha que interessante, o problema é grande. Eles têm um grande guerreiro, eles têm uma história que joga contra eles, a história é negativa para eles já perderam muitas coisas enfrentando os filisteus. E ainda tem um terceiro elemento aqui nesse cenário, desse problema: um rei ungido pelo Senhor para ser o representante legal. Qual a situação desse rei? Acovardado. Saul era um homem totalmente acovardado nessa situação. Os homens, eles dependem de Deus, e Saul deveria lembrar isso, porque ele foi colocado como rei de Israel para depender de Deus e representar o seu povo. E então Saul está aqui, juntamente com os soldados, como diz o texto, no versículo 11 diz que Saul e todo Israel, ouvindo a palavra dos filisteus, ou do filisteu, espantaram-se muito e temeram. Saul está na mesma patamar dos seus soldados. Abner, o grande comandante do exército dos judeus, o grande guerreiro Abner, depois elogiado por Davi, está no mesmo patamar. Todos estão com medo, porque quem é que pode vencer esse problema? Meus irmãos, nós podemos aprender com isso que nós homens somos tão dependentes de Deus em todas as coisas, que quando Deus retira a sua ajuda de nós, o mais valoroso, o mais forte entre nós, não resta nele nem ânimo para continuar e para enfrentar o problema. Matthew Henry, ele diz isso sobre Saul. Ele diz que Deus tirara de Saul a sua presença, tirara de Saul o seu espírito, porque Saul se tornou um desobediente a Deus. E então, tirando de Saul a sua força, a sua ajuda, Saul agora se torna o quê? Um homem fraco como os demais, um homem que não tem condições agora de guerrear pelo seu povo, não tem condições de representar o seu povo. E lembra, da musiquinha que era cantada para Saul? Saul matou milhares. Era uma musiquinha cantada na rádio, podemos assim dizer,
lá de Israel: Saul matou milhares, Saul matou milhares, mas o Saul que matou milhares está com medo de um filisteu. Então nós temos um problema, e muitas vezes, meus irmãos, nós estamos nessa situação com os gigantes que se levantam em nossa vida. Nós nos acovardamos diante dele, seja uma enfermidade. Talvez o médico deu um diagnóstico e você olhou para aquele diagnóstico naquele papel e olhou assim e falou: já era para mim, não tem mais solução para mim. O médico me deu um diagnóstico ruim e agora não resta mais nada para mim. Meu irmão, Deus não retirou a sua ajuda do seu povo. É só uma enfermidade. Perdi todos os meus recursos financeiros. Deus não se retirou da guerra. É só uma questão financeira. Perdi alguém muito importante. Perdi meu emprego. Perdi algo que me custou muito. Deus não se retirou da nossa batalha. Ele está conosco. Deus é o nosso ajudador. Nós temos que confiar no Senhor. Temos que entender isso, que Ele é o nosso auxiliador. E na batalha que nós enfrentamos, ou que nós estamos diante dos gigantes, não há problema que seja maior do que o nosso Deus. Saul deveria se lembrar disso, mas o estado psicológico de Saul, dos soldados e do seu capitão é o mesmo: acovardados, com medo. Mas nós temos aqui dentro do cenário um segundo item muito interessante, que é o desafio. Versículos 8 a 10, então vemos o grande desafio. Diz o texto: o filisteu parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronta as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Então temos aqui um desafio. O filisteu, o incircunciso, lança um desafio. E dentro desse desafio, duas coisas interessantes precisam ser faladas, ou precisamos notar aqui. Primeiro, que o filisteu aqui, ele faz questão de lembrar da sua nacionalidade. Ele é o problema de Israel, e ele faz, neste desafio, ele faz questão de lembrar da sua nacionalidade. Ele é um filisteu. Ele bate no peito, não sabemos se ele bate no peito, é uma expressão, tá? Ele bate no peito e diz: eu sou filisteu. Por que ele está dizendo isso? Para que os israelitas se lembrassem das histórias de batalha contra os filisteus e das seguidas derrotas. Nós já lemos aqui, por causa da batalha contra os filisteus, Gideão teve que se esconder no lagar. Elimeleque e sua esposa Noemi tiveram que fugir para Moabe, porque a casa do pão já não tinha mais pão por causa da batalha contra os filisteus e o caos que eles causaram em Israel. Meus irmãos, o inimigo faz questão de lembrar quem ele é. O inimigo aqui de Israel, ele não se disfarçou, ele não se apresentou como um guerreiro, e ele era um grande guerreiro, respeitado, mas ele fez questão de lembrar quem ele era. Os inimigos, meus irmãos, sempre fazem questão de lembrar quem eles são diante de nós, e eles fazem isso para nos causar medo, para tirar as nossas forças diante da batalha. O nosso adversário, Satanás, ele não se esconde, ele não se maqueia, ele não usa nenhum disfarce, ele se mostra de fato quem ele é, quem de fato ele é, justamente para nos amedrontar, justamente para entrar na nossa mente, de modo que nós não tenhamos forças para lutar a batalha. E em muitos cenários, nós vemos cristãos, crentes, com medo de Satanás, com pavor de Satanás. E a nossa geração tem se mostrado uma geração
que não tem, que está amedrontada diante do seu inimigo, diante do desafio que ele fez. Quando nós olhamos para a história, meus irmãos, homens como Martinho Lutero, em que o diabo vira e mexe, ou uma vez e outra, entrava em contato, ou queria amedrontar Lutero, falando dos seus pecados, acusando Lutero. Lutero reagia porque ele sabia quem estava com ele, que era maior do que Satanás. Satanás, ele quer nos amedrontar, ele quer levantar sobre nós angústias, situações que tirem a nossa força, que nos minem aos pouquinhos, de modo que a nossa mente vai olhar mais para o problema levantado por ele, do que propriamente para aquele que pode solucionar o problema. Meus irmãos, não há problema que Satanás levante que seja maior do que o nosso Deus. Não há nada que Satanás possa fazer que seja maior do que a ação de Deus em nossa vida. Deus está na batalha. Não tema. Não importa a batalha que você esteja vivendo neste momento. Não importa o gigante que Satanás enviou para a sua vida para te amedrontar. Lembre-se, Deus está na batalha. Não tenha medo. Segunda coisa importante aqui que nós vemos desse desafio é que o gigante aqui, ele confia na sua superioridade, tá? Bem como na sua força. O gigante, ele está desafiando Israel para um combate e chega a propor, inclusive nesse desafio, a entrega dos seus homens à escravidão. Ele está muito confiante, porque ele é grande. Saul, que é o mais alto de Israel, é pequeno diante dele. Ele está bem armado, suas couraças, suas espadas são bem afiadas e com bastante peso. Os soldados filisteus são homens preparadíssimos para a guerra. Já há um histórico de vitórias dos filisteus sobre Israel. Golias está confiante. Golias está confiante que vai vencer a batalha. Por isso ele propõe: eu vou ganhar essa batalha, e se eu não ganhar, nós vamos ser servos de vocês. Meus irmãos, é exatamente como Satanás age em nossa vida. Ele age nos amedrontando, dizendo para nós: já consegui uma vez, vou conseguir de novo. As minhas ferramentas são maiores do que a sua. Eu já te derrubei uma vez, vou te derrubar outra. Eu já tirei isso de você, vou tirar outras coisas mais. Eu já te envergonhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Vou envergonhar mais uma. Essa batalha eu não perco para vocês, não. E muitas vezes nós olhamos para a superioridade ou aquilo que o inimigo acha que é superior e esquecemos de quem está na batalha conosco. Esquecemos de quem luta as nossas lutas. Esquecemos de quem peleja conosco. Neste desafio lançado pelo inimigo de nossas almas, nós não temos que temer, porque há um entre nós que já aceitou o desafio. Ele aceitou o desafio lançado nessa batalha. Nós não teríamos condições de enfrentá-lo, mas houve alguém entre nós que disse: envia-me a mim, eu vou no lugar deles. E ele venceu esse gigante que oprimia o povo de Deus. Ele esmagou a cabeça desse oponente que tanto fazia chacotas do povo de Deus. O desafio foi aceito e foi vencido pelo nosso Senhor. Um terceiro e último item deste capítulo, meus irmãos, está justamente no versículo 11, o medo. Quando Saul e todo o exército ouviram as palavras do gigante, então eles se espantaram e temeram. A expressão no hebraico de temer e se espantar é de um pavor profundo. É um pavor que provém das entranhas, a ponto de parar os homens israelitas. Eles se esqueceram de Deus. O povo de Israel se esqueceu de Deus. O capítulo 15 de 1 Samuel vai mostrar como Saul
se desviou do caminho do Senhor e porque o Senhor rejeitou Saul. Como o Senhor rejeitou Saul? Porque Saul se afastou de Deus. Os inimigos do povo de Deus, irmãos, estão sempre alerta para aproveitar essas brechas da nossa vida. O nosso inimigo, este que nos acusa dia e noite, que a Bíblia diz que ele está dia e noite nos acusando, ele espera um momento de fraqueza nosso, um desvio nosso, um pouco que a nossa fé esteja estremecida, para justamente pelejar contra nós. Então, o nosso inimigo, ele está ali, só examinando, só procurando aproveitar essa oportunidade. E ele nunca tem uma melhor oportunidade, não há oportunidade melhor do que quando nós provocamos a Deus, do que quando a liderança escolhida pelo Senhor para conduzir o seu povo provoca a Deus e abandona o Deus de Israel. Meus irmãos, há um problema muito grave. Há pessoas que acham que o seu pecado individual só vai afetar a ela. Isso é um engano. Isso é um engano. Dentro de uma comunidade, dentro de um povo, eu vou lembrar vocês de que Israel perdeu uma batalha por causa de Acã. Só Acã tinha pecado. E por causa do pecado de Acã, Israel perdeu uma batalha. Não pense que por causa da sua vida desregrada, por causa da sua vida longe do Senhor, só você vai ser afetado. Todos são afetados por causa do pecado de um. Porque é nessa brecha que o inimigo aproveita para, na batalha, entrar contra nós e lançar as suas armas letais, os seus dardos inflamados. Por isso, meus irmãos, numa batalha nós não podemos que nenhum soldado durma, cochile ou deixe a sua arma sem a munição. Nós não podemos, dentro dessa batalha contra o inimigo de nossas almas, deixar que nenhum soldado nosso fraqueje, porque todos nós seremos afetados por causa disso. Eles se esqueceram de quem eles eram. Lembra? O filisteu bateu no peito, a expressão, né, disse: eu sou filisteu, vocês são servos de Saul. Os judeus, os israelitas, os soldados de Saul se esqueceram de quem eram. Eles se esqueceram, inclusive, da história deles. Por exemplo, narrado em Números capítulo 13, quando Moisés manda que os espias vão lá espiar a terra, eles veem, o que eles veem lá? Gigantes na terra. Eles olham para aquela terra, veem cachos de uvas grandes, e eles se atemorizam, eles ficam com medo. Mas lá na frente, o que acontece? O povo de Deus entra em Canaã e vence todos os que estão ali. Eles vencem. Josué entra e vence, e Deus deu vitória àquelas nações, e o povo herdou a terra conforme Deus havia prometido. Eles esqueceram que Deus deu vitória contra os povos inimigos. Porém, há algo muito interessante nessa batalha do povo de Israel contra os povos de Canaã, narrado no livro de Juízes, que acaba encaixando, ou esta falha cometida pela liderança de Israel quando entrou em Canaã, acabou culminando nessa história aqui. Quando eles entram em Canaã, eles derrotaram vários povos, mas houve uma falha cometida pelo exército. Eu quero que você leia comigo, por gentileza, Josué capítulo 11. Josué capítulo 11, versículos 21 e 22. Josué capítulo 11, versículo 21 e 22 do capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Débir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod alguns subsistiram. Olha o problema.
Deus tinha dito que eles tinham que entrar na terra e expulsar todos os moradores que estavam ali. Mas em Asdod, em Gaza, sobraram alguns. E esse alguns que sobraram estão aqui, os filisteus, liderados pelo seu representante gigante Golias. Por isso, meus irmãos, nós não podemos desobedecer a ordem de Deus, porque todo o povo de Deus é afetado por causa de uma desobediência. Eles esqueceram da sua identidade, de quem eles eram. Esqueceram de quem peleja por eles. Saul se demonstrou um homem incrédulo. Ele não se lembrou de Deus no momento da sua dificuldade, no momento em que Israel precisava da sua liderança. Antes, ele se atentou unicamente para o tamanho do seu adversário e ele se encolheu de medo. O representante do povo de Deus, aquele que foi chamado para liderar o povo de Deus, aquele que Deus colocou como seu líder para o representar, para ir à frente das batalhas, agora ele olha para o tamanho do gigante e ele se esquece que Deus estaria na batalha com eles. E então ele se encolhe com medo. Mas ainda, o medo, falando ainda do medo, Golias aqui, ele usando as suas estratégias psicológicas, ele faz com que os soldados de Israel e o seu rei acreditem na zombaria que por 40 dias e 40 noites esse incircunciso fazia. Meus irmãos, nós não podemos nos esquecer nunca que Deus está na batalha conosco. Nós não estamos em nenhuma guerra sozinhos. Saul se equivocou. Saul errou como líder, como representante. A sua covardia foi transmitida aos seus soldados. Aquilo que ele acreditou partindo de um incircunciso fez com que todos os seus soldados também acreditassem na vitória de Golias. Concluindo, irmãos, Golias representa para nós então o nosso grande inimigo, aquele que é o grande inimigo do homem e o opositor de Deus, o diabo. É ele quem está todos os dias ao nosso redor, bradando como um leão, procurando a quem tragar. É ele quem todos os dias zomba da nossa posição de guerra. É ele que zomba todo dia, fazendo gracejos, dizendo que vai nos vencer. É ele que todo dia tenta nos aterrorizar e tenta nos pôr em cativeiro e tenta nos fazer acreditar que ele vai vencer sobre nós. O tamanho impactante desse Golias, desse soldado, simboliza o grande poder natural que Satanás tem em relação ao poder do homem. Nós temos um adversário sagaz, sabemos da força que ele tem, mas nós não podemos esquecer de quem está conosco. Lutero, de novo, entendeu muito bem isso quando Lutero diz que Satanás, embora fosse um grande opositor, fosse um grande combatente, ele era um cachorro na coleira de Deus. Ou seja, Lutero diz: Satanás, ele está rendido pelo nosso Senhor. As armaduras de guerra de Saul nos mostram que os recursos naturais da carne e do sangue não podem vencer Satanás. Quando ninguém dos soldados ali quis ir para a guerra, então Deus levantou um jovem, um menino, na sua adolescência ainda. E este menino, na sua adolescência, faz o quê? Olha para aquela zombaria que ele está vendo. Ele foi ali para levar comida para os seus irmãos. Ele olha aquela zombaria e ele, no mesmo momento, ele identifica o opositor e ele sabe quem está com ele e diz: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Davi, este menino levantado por Deus, não olhou para o tamanho do gigante, não olhou para a armadura de guerra do gigante, mas ele entendeu que Deus era com o seu povo, de que aquele exército não era o exército de Saul, mas era o exército de Deus.
e que Golias não estava zombando de Saul e nem do seu capitão Abner e nem dos soldados, mas Golias estava zombando de Deus. Então ele aceita o desafio, vai para a guerra. E quando quiseram colocar sobre o jovenzinho Davi as armaduras de Saul, não deu certo, porque justamente, meus irmãos, não são com recursos naturais que nós vamos vencer o nosso oponente. Não é com a nossa força, não é com as nossas armas, até porque a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são as espirituais do Senhor. Em Efésios 6, Paulo diz com que nós temos que combater, qual é a nossa armadura. A nossa armadura é espiritual. E então, Davi, revestido pelo poder de Deus, ciente de que Deus está na guerra com ele, ele aceita o desafio. Ele aceita o desafio proposto pelo gigante incircunciso. Vai à guerra. E aquele gigante estava ali, naquela batalha, olhando para Davi, debochando de Davi, falando assim: pera lá, vocês, homens de guerra, não querem guerrear comigo, vocês mandam um moleque para guerrear comigo? Por acaso eu sou um cachorro para vocês fazerem isso? Por acaso vocês estão zombando de mim? E então Davi, ciente daquilo, Davi já tinha dito para o rei: rei, Deus é comigo, pastoreando as ovelhas do meu pai, um urso e um leão tentaram devorá-las, mas o Senhor me deu vitória sobre o urso e o leão. E olha agora a ousadia de Davi: assim como eu venci o urso e o leão, assim o Senhor vai dar vitória ao seu povo, derrotando esse circunciso que quer humilhar o exército de Deus vivo. Meus irmãos, este inimigo que está no campo de batalha, debochando do povo de Deus, propondo um desafio, ele já é um derrotado, porque o desafio foi aceito por Jesus Cristo, o nosso Davi. Só ele, o nosso Davi, era capaz de derrotar esse gigante insolente e acusador. Lucas 11, 21 vai dizer que somente um mais valente do que o valente pode derrotá-lo. E o Senhor é este valente mais valente do que o valente. Ficou legal, né? Valente mais valente do que o valente. Só o Senhor tem mais forças do que este guerreiro. E ele, então, nos representando no campo de batalha, derrotou este inimigo que estava ao nosso derredor, querendo nos tragar. Meus irmãos, com isso nós podemos aprender aqui coisas básicas e simples para aplicarmos em nossa vida. Primeiro, devemos confiar em Cristo e saber que cada problema é uma oportunidade para que nós mostremos a glória de Deus. Cada problema da nossa vida, cada gigante que se levanta na nossa vida, é uma oportunidade que temos de mostrar a glória de Deus. Os problemas da nossa vida se levantam, alguns já passaram, outros estão se levantando hoje, e possivelmente amanhã outros se levantarão. Talvez você esteja enfrentando um grande gigante nesse momento, da enfermidade, da perda, da crise financeira, do abandono, do sentimento que não foi resolvido. Talvez você esteja com um gigante no campo de batalha e você está com medo de enfrentá-lo, você está se esquecendo de quem você é e de quem está com você nessa batalha. Mas nós temos que lembrar, meus irmãos, que as nossas armas, segundo Paulo, em capítulo 10 de Coríntios, de 2 Coríntios, diz que as nossas armas, elas não são carnais, não é com a nossa força que nós vamos vencer, não são com as nossas habilidades que nós vamos vencer. O Senhor está na batalha, não temas. Entenda isso então. O problema que você está vivendo, esse gigante que você está vivendo, é uma oportunidade para que a glória de Deus seja manifesta. Segundo, diante desse gigante da nossa vida, nós não podemos, não devemos nos mostrar fracos. Devemos enfrentar esse gigante da nossa vida, mostrando que a nossa força está no Senhor e que não virá de nós essa força. Provérbios capítulo 24 diz isso, que a nossa força não vem de nós, mas é do Senhor.
Jeremias 17,5 diz o quê? Maldito o homem que confia no homem e faz de si o seu braço. Então, irmãos, não vem de nós a nossa força. Nós estamos numa batalha, numa grande batalha, e nós vamos enfrentar este inimigo, mas é em nome do Senhor. Como Davi diz, hoje mesmo darei a sua carne aos corvos. Hoje mesmo você cairá. Hoje mesmo você cairá. E notem que aquele gigante tão opressor, tão cheio de gracinha, com tantas narrativas, bastou uma pedrinha para derrubá-lo. Eu vou repetir: o grande gigante, 40 dias e 40 noites, caçoando no povo de Deus, fazendo gracejos, fazendo com que o rei, e os soldados e o exército ficassem com medo. Bastou uma pedrinha. Sabe o que significa? Que este problema que te afronta, este problema que tem tirado a sua paz, não é tão grande assim para que Deus mova somente uma pedrinha para derrubar. Deus não precisa mover céus e terras, basta uma pedrinha. Um homem no Evangelho narra que um homem de um certo tempo enfrentou uma grande batalha, um grande gigante. O seu servo, porque ele tinha muito carinho, estava enfermo, e ele disse: Senhor, meu servo está quase morrendo, tem misericórdia, eu sei que se o Senhor for lá ele vai ficar curado. E aí Jesus fala: vamos lá então. Ele falou: não precisa ir, eu sei que o Senhor é tão poderoso que basta uma palavra do Senhor e o meu servo ficará curado. Aquele homem entendeu que Jesus não precisava ir pessoalmente, não precisava fazer oração prolongada, não precisava fazer 7 semanas de bênção para uma cura, não precisava fazer campanhas, bastava uma palavra de Jesus, e então aquele gigante ia desabar como de fato desabou. Meus irmãos, precisamos resistir o diabo, precisamos neste campo de batalha resisti-lo, porque a Bíblia diz que resistindo ele fugirá de nós. Mas lembremos, não pela nossa força, mas pela força do Senhor. Creia que na cruz Cristo venceu aquele que nos desafiava, aquele que fazia chacota do povo de Deus. Colossenses capítulo 2 mostra isso. Te convido a ler Colossenses capítulo 2, vai nos mostrar que a nossa vitória já foi ganha pelo nosso Davi, pelo nosso Senhor, que aceitando o desafio, venceu este gigante que nos atormentava, esse gigante que tanto oprimia o povo de Deus. Versículo 15 do capítulo 2 de Colossenses diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, nós já vencemos a batalha já foi vencida. Nós já não temos que nos preocupar com esse gigante, porque Cristo venceu e a expôs à humilhação este adversário. Essa batalha já está ganha, ela já foi vencida. Então nós não temos que nos atormentar ou temer. Mas olha o que diz Hebreus capítulo 2, ainda é muito mais glorioso. Capítulo 2, versículos 14 e 15. Olha bem o que diz a palavra do Senhor. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e de sangue, destes também, visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos pelo pavor da morte, que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Meus irmãos, o nosso inimigo caiu, o nosso inimigo já está no chão, ele já está desfalecido, porque Jesus venceu esse inimigo que tanto fazia chacota conosco. Por fim, meus irmãos, descansemos no Senhor, descansemos nele, porque o gigante da nossa vida já caiu, e ele não caiu para levantar de novo,
Quando Davi derrota o gigante Golias, a primeira coisa que Davi faz é pegar a sua espada e cortar-lhe a cabeça e mostrar: a vitória foi finalizada. Foi finalizada. Jesus venceu o inimigo para sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, nós não temos que temer. Deus está na guerra. Nós não temos que temer, não temos que bater os joelhos um no outro. Nós não temos que se espantar diante da altura do nosso inimigo. Ele já foi vencido. Ele já foi vencido para todo o sempre. Resumindo, para finalizar, lembre-se, a guerra é psicológica. Depende de como você absorver a guerra, você pode caminhar para a vitória ou para a derrota. Então, 4 aplicações práticas para a sua vida. Primeiro, tenha consciência da realidade. Tenha consciência da realidade. Davi olhou Golias como quem? Um grande guerreiro, um grande vencedor, o cara que matou o Finéias, o cara que levou a arca da aliança para Dagon, o cara que matou vários. Não, Davi olhou para ele e falou assim: incircunciso. Sabe o que significa? Fora da aliança. Davi olhou para ele e falou assim: esse cara não sabe quem ele é. Ele está fora da aliança, é um incircunciso. Ele não tem o sinal da circuncisão, porque ele é um derrotado. Quem está fora da aliança é um derrotado. Davi já foi para a guerra vitorioso. Davi falou: esse incircunciso vai cair hoje. Meus irmãos, Golias era apenas um filisteu. Apenas um filisteu. Esse seu gigante, se for uma enfermidade, irmãos, é apenas uma enfermidade. Uma crise financeira é apenas uma crise financeira. Uma dor profunda por percas que você ainda não superou, apenas percas. Deus está na guerra. Deus está na guerra. Ele não nos abandona. Ele nos dá a vitória para superarmos todos os gigantes que se levantam contra nós. Segunda aplicação, tome consciência de quem você é. Tome ciência de quem você é. Se Davi olhou para aquele gigante e viu ele como um filisteu incircunciso, Davi sabia quem ele era. Ele diz: Saul, o Senhor é comigo, porque eu derrotei um urso e um leão quando eles tentaram matar as minhas ovelhas. Certamente Deus dará vitória ao seu povo. Davi entendia que ele era servo de Deus. E nessa batalha, meus irmãos, diante desses gigantes da vida, nós precisamos entender quem nós somos. Quem nós somos nessa batalha? Fracotes? Que não tem um general? Não, o nosso general é Cristo. Ele vai à frente na nossa batalha. Ele já venceu a nossa batalha. Então nós temos que se lembrar de quem nós somos. Nós não somos um povo sem um general. Nós somos o povo de Deus. Pedro disse que nós somos nação santa, raça eleita, propriedade do Senhor. Não podemos esquecer de quem nós somos nessa batalha. Terceiro, meus irmãos, devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Por quê? Porque a guerra não é mais nossa, mas ela sempre foi do Senhor. Lembra o que o salmista disse? O Senhor pelejará por vós. O salmista não, diz o profeta: o Senhor pelejará por vós e vocês se calarão. Vocês não vão precisar fazer nada. A guerra é do Senhor. Então nós temos que colocar nossa confiança em Deus. Houve um momento em Israel que os sírios cercaram o povo de Deus. Um exército grande, 186 mil soldados. Israel ainda pequeno, frágil na sua estrutura militar. E então o profeta diz: calma, Deus está conosco.
Irmãos, não precisou de muita coisa, precisou somente de música, só de música. E enquanto as trombetas tocavam, os próprios inimigos se matavam, uma espada contra a outra. E naquela noite 186 mil caíram diante de Deus, porque eles não estavam afrontando o exército de Israel, estavam afrontando Deus. Então tenha confiança em Deus, confie no Senhor. E por fim, meus irmãos, neste desafio que nós temos na vida, ou os desafios que nós temos na vida, Satanás, o nosso adversário, este gigante que se apresenta diariamente, ele vai usar de nossos sentidos físicos, que são os olhos, os ouvidos, né, chamadas janelas da alma. Já que ele não pode entrar na nossa mente, ele vai usar então os nossos sentidos físicos para nos atormentar, para nos amedrontar. E nós não devemos permitir que ele nos intimida com seus gracejos e com suas mentiras e narrativas. Estamos numa batalha, meus irmãos, mas essa batalha nós precisamos entender que ela já foi vencida. E como ela já foi vencida, eu não tenho que ficar dando ouvidos para este acusador. Mas eu tenho que dizer, o Senhor já venceu comigo. Como Lutero, em um dos seus escritos, diz que quando Satanás o acusava, ele diz: escreva aí, o sangue de Jesus me purificou de todos os pecados. E assim deve ser o nosso enfrentamento com esse adversário. Cristo já venceu por nós. Nós não precisamos fazer shows pirotécnicos para enfrentar o nosso inimigo, nós não precisamos de campanhas eternas para vencer o nosso inimigo. Basta lembrarmos de quem somos, basta lembrarmos que somos povo de Deus, basta lembrar que temos um general à nossa frente e que as nossas batalhas são batalhas do Senhor e que Ele já venceu por nós. O Senhor aceitou o desafio contra o inimigo e o venceu. E não só o venceu, mas esmagou a sua cabeça na cruz do Calvário, como havia sido prometido, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E ela foi esmagada para todo sempre, para nunca mais nos atormentar, e nunca mais zombar do povo de Deus, ou nos amedrontar diante da batalha. Oremos ao Senhor. Ó Deus Santo, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, Seu povo, Senhor, comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Senhor, diante das batalhas da vida, muitas vezes temos sido sucumbidos, temos sido vencidos, Senhor, porque olhamos somente para o problema, olhamos para o gigante, a sua altura, as suas indumentárias, a sua lança ou espada. Acreditamos nas suas narrativas mentirosas, cheias de gracejos, Senhor, e então colocamos a nossa cabeça no chão e nos acovardamos e já entregamos os pontos, nos dando como vencidos, nos rendendo. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a lembrar quem somos. Somos Teu povo, comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Somos nação eleita do Senhor, antes da fundação do mundo. Somos o povo da aliança, da qual o Senhor se aliançou conosco, jurando por si mesmo. Devemos lembrar que temos o Senhor como nosso general à frente dessa batalha. E o Senhor nunca perdeu uma batalha, e jamais perderá alguma batalha. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para a história e ver tantas batalhas que se levantaram em nossa vida, e o Senhor nos deu vitória sobre todas. E talvez nessa noite, Senhor, nós cheguemos aqui na Tua casa, ouvindo aquilo que os gigantes têm dito a nós essa semana, que nós não vamos conseguir continuar a caminhada, que nós não somos dignos de estar na igreja, que nós não somos dignos de nos apresentar diante de Ti, que nós não valemos nada, que nós não vamos vencer essa batalha que estamos enfrentando. Talvez, Senhor, estejamos preocupados com a nossa questão clínica,
por causa de enfermidades que nos acompanham há tanto tempo, por causa de um diagnóstico que nos foi dado. Mas devemos lembrar, Senhor, assim como aquele filisteu era só um filisteu, os problemas e a enfermidade são só problemas e são só enfermidades que não são maiores do que o Senhor. Talvez, Senhor, estejamos aqui com o nosso coração partido por outras coisas mais da vida que nos tiram ainda a paz. E Satanás tem se aproveitado deste momento, Senhor, de fraqueza para nos atormentar, para fazer graça da nossa fé e dizer: de que valeu servir a Deus? De que vale você estar ainda firme ao Senhor? De que vale gastar o teu tempo sendo crente? De que adianta você dizer que é servo de Deus e estar com a vida toda desse jeito? Senhor, nosso adversário, ele é cruel, ele é ousado e se aproveita dos momentos de fraqueza da nossa vida para nos desestabilizar. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender e a nunca nos esquecer de que nesta guerra nós não estamos só, o Senhor está conosco, por isso nós não devemos temer. Dá-nos vitória, Senhor, e nos ajude a não nos esquecer do Senhor em tempo algum, pois assim, e somente assim, seremos vencedores diante de todas as batalhas e todas as circunstâncias que se levantam nessa vida, por causa da força do Senhor em nós. Obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de servir e de glorificar o teu nome no culto de adoração ao Senhor. Dá-nos uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de reflexão, uma semana de comunhão contigo, Senhor. Não só essa, mas todas, até o dia final. Em nome de Jesus nós oramos, Pai Santo. Amém.